nesse culto especial da paixão de Cristo, né? E hoje, nessa sexta-feira da paixão de Cristo, eu quero estar falando a respeito do poder da cruz, o poder da ressurreição. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Evangelho de São Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo de número 15. Versículo 6. No dia da festa, costumava soltar-lhe um preso, qualquer que ele pedisse. E havia um chamado Barrabás, que, preso com os outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos respondeu, dizendo: queres que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto ante Barrabás. E Pilatos respondendo disse-lhes outra vez: que queres, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: mas o que mal ele lhe fez? Som. Mas som. Está falhando aqui, irmãos, né? Versículo 14, né? Mas Pilatos lhe disse: mas o que mal ele fez? E eles cada vez clamava mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Amém. Pode sentar. Os outros versículos nós vamos ler sentado. Muitas coisas aconteceu antes de Jesus ser crucificado. Ele foi negado, ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi desprezado, ele ficou angustiado, ele ficou em agonia, ele suou gotas de sangue, ele pediu para o Pai que passasse aquele cálice, mas que não fosse feita a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ele foi preso, ele foi açoitado. Naquele dia,
naquela sexta-feira. Meus irmãos, a cruz, a sexta-feira da paixão, ela fala de dor, ela fala de sofrimento. A sexta-feira fala de tristeza, de choro. Eu me lembro muito bem, irmãos, que este dia, ele era mais reverenciado. Esse dia, as pessoas tinham respeito. Tinham valor. Porque eu lembro quando menino, que na sexta-feira, muitos não lavavam o rosto, nem escovavam os dentes, nem tomava banho, não podia varrer a casa, não podia lavar roupa. Eu lembro disso, porque tinha um respeito, tinha uma reverência. Mas parece que hoje, a sexta-feira santa, eu crescia ensinado, olha, a sexta-feira santa, da paixão de Cristo, Jesus o Salvador morreu, e naquele dia, na minha casa, em muitas casas, não se comia carne, por causa da morte de Jesus. E eu tinha um medo de comer carne, porque você está comendo a carne de Cristo. Mas eu não entendia. Bem que vontade eu tinha, mas o que eu quero dizer para você, que tinha um respeito, que tinha uma reverência por este dia. Mas parece, meus irmãos, que hoje não tem mais respeito, não tem mais reverência. E o meu pai e a minha mãe diziam, olha, não pode xingar e não pode mentir, porque era sexta-feira, aquela sexta-feira de dor, de morte, mas eu não sabia, e como talvez você também não sabia, por quê? Mas alguém morreu. O que eu quero dizer? Que todos, um dia, passará pela sexta-feira da paixão, a sexta-feira da dor, a sexta-feira do sofrimento, a sexta-feira da tristeza, a sexta-feira era inevitável para Jesus, e ela também é inevitável para nós. Dor, tristeza, sofrimento, choro, mas eu quero dizer que a alegria do terceiro dia será maior do que toda sexta-feira que nós enfrentamos. Sexta-feira, dor, sofrimento, morte, tristeza. O sábado, silêncio, reflexão.
o sábado parou. Mas o terceiro dia, domingo da ressurreição, foi o dia da maior alegria. Quem sabe você esteja enfrentando o momento da sexta-feira da crucificação, mas breve, você se alegrará com o terceiro dia, o dia da ressurreição, o terceiro dia, onde as boas novas irá trazer para você gozo, felicidade e satisfação, dizendo: o que estava morto ressuscitou, ele já não está mais no túmulo, ele está vivo. Mas hoje eu quero estar falando do preço da cruz. Levanta sua mão e fala assim: tudo tem preço. Não, fala forte: tudo tem preço. Você sabia que você tem preço? Não, pastor, eu não sou mercadoria. Não é, mas você tem. O seu salário, a sua aposentadoria é o seu preço. Seu salário é o seu preço. Eu tenho preço. Esse microfone aqui tem um preço. Essa caixa de som tem um preço. Para essa luz ficar acesa tem um preço. Para você ir ali beber água tem um preço que precisa ser pago. Então hoje eu quero estar falando do preço da cruz. A cruz de Cristo. A cruz, ela teve um alto preço. Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, esse microfone, essa casa, é coisa que hoje a gente usa, amanhã não usa mais, que tem hoje, amanhã não tem mais, como prata, o ouro, que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, e ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor, fala assim, de mim, 21, e por ele crestes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Preço. 1 Coríntios 6:20 também.
1 Coríntios 6:20. Oh, eu gosto demais disso daí, irmão. Quem foi comprado aqui? Então você tem preço aí. Aí, ó, a prova, ó. Vamos estar lendo todos juntos? Vamos lá. Porque fostes comprados. Então, aqui, nós fomos comprados por um alto preço para Deus. Quando Jesus morre ali naquela cruz, não foi, irmãos, os soldados romanos, não foi o Império Romano que matou Jesus, não, ele se entregou. Ele se entregou para morrer. E agora diz a palavra, deixa aqui, pessoal. Senão você estraga minha mensagem. Aí, o povo vê, né? Fostes comprados por um bom preço. Irmãos, eu fico tão feliz de ver isso. Olha para o irmão, para a irmã. Talvez você olhe assim para mim, você olha e fala assim, não. Jesus desperdiçou, Deus desperdiçou dinheiro no pastor Jadir. Talvez eu olho, as pessoas olham para você e falam, mas Deus perdeu tempo. Aquele fulano, aquela fulana, ele não valia tudo isso. Mas a Bíblia fala, glorificai a Ele, glorifica a Deus. Porque quando Jesus morreu ali na cruz, Ele pagou o preço de sangue, o preço de vida. Ele pagou o preço. E não foi qualquer preço, foi um alto preço. Para que hoje nós pertencêssemos a Deus. Você comprou seu carro? Ele é de quem? Hein? Hein, Luiz? Fala alto. Você comprou sua casa? Hein? Ela é de quem? Fala alto. Você tem vergonha de falar? Fala alto. Eu falei, é minha. Porque você pagou. Você comprou e você pagou. Ou seja, Jesus nos comprou e Ele pagou. Um alto preço. Você não fala tão intimamente, esse carro é meu, essa casa é minha, isso é meu, porque eu comprei e eu paguei, e agora te pertence. Ou seja, o Senhor nos comprou, e Ele agora é nosso dono, Ele agora... E nós precisamos saber disso. Que nós pertencemos a Ele, mas foi ali na cruz, foi ali naquele dia, naquela sexta-feira, Jesus, Ele foi morto, Ele foi crucificado, para nos ver livres,
para nos trazer de volta para Deus. Irmãos, nós precisamos entender esta mensagem do poder da cruz, porque muitas das vezes a pessoa despreza, muitas vezes a pessoa não valoriza, porque uma coisa é você ganhar, ganhe uma casa para você ver, você não quer saber nem quanto custou. Compra um carro para você ver. Quem ganha está tranquilo. Nós estamos tranquilos. Mas quem compra, quem paga o preço, é outra coisa. E é por isso que nós somos importantes para Deus, por isso que Deus nos valoriza. Quero que valorize o que você tem. Você está entendendo? Importantes para Deus. Porque aquilo que não é importante para você, você não compra, e muito menos você paga. Mas aquilo que é valoroso, aquilo que tem importância para você, para nós compramos e pagamos felizes. E Deus fez isso, quando entregou Jesus para ser crucificado. A dor maior não era da morte, a dor maior não era dos açoites, a dor maior não era dos cravos, a dor maior era dos nossos pecados. A dor maior era dos nossos pecados, que por causa desses nossos pecados, Ele foi crucificado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas o quê? Eu e você éramos essas coisas. Por isso que eu disse, mas pagou tanto pelo Jadir, pagou tanto para o Emerson. Pagou tanto para o fulano. Ou seja, talvez alguns chegaram para Deus e falaram, enganaram o Senhor, passaram o Senhor para trás. Sabe quando você faz um negócio ruim, hein, Hugo? Não, passaram você para trás. Alguém já falou isso para você? Levanta a mão aí. Não, você fez um negócio ruim, eu falo, nossa, a pessoa passou você para trás. Aí. Passou a perna. Mas a palavra do Senhor diz que Ele comprou e Ele pagou por um alto preço. Mas quem sabe o diabo dizia, eu enganei a Deus, porque aquela tranqueira lá, daquele fulano, daquela fulana, não custava tudo isso, e Ele me pagou a mais. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Que Deus maravilhoso! Vamos aplaudir o nome dEle. Que Deus maravilhoso, irmãos!
Para os outros, era tempo perdido, era loucura. Mas para Deus não. Porque se precisar, Ele compra de novo. E Ele paga mais alto ainda. Porque Ele te ama. Olha para o irmão fala assim: Ele te ama. Ele te amou. Ele te ama. Ele nos ama. Ou seja, Ele não foi pegando assim não, você está entendendo? Ah, o Jardim está aqui. Ah, a Melina está aqui. Não foi pegando não. A Bíblia fala que Ele escolheu. Ele escolheu. Ou seja, nós fomos escolhidos, nós fomos chamados. Como diz o ditado, o provérbio, você não foi pegado no laço, não. Você foi escolhido. Porque Ele te amou. Porque Ele te ama. Ele pagou o preço que nós não merecíamos, mas Ele pagou o preço que foi pedido. Não foi Ele que propôs pagar o preço. Não, eu vou pagar tanto. Por aquele, por aquela, não. Quem está comprando não põe preço. Só quem está vendendo. E nesta manhã, meus amados, que possamos reverenciar o nosso Deus, reverenciar o nosso Senhor, este dia tão importante, esse dia tão importante. Não é pela tradição, não, irmãos, dos antigos, não é pela tradição, não, daquelas coisas, não. A tradição que hoje nós possamos olhar, pensar e saber, olha, nesse dia, alguém morreu por mim, morreu pelos meus pecados. Hoje já não temos mais que ficar tristes, não temos mais que chorar, não temos mais que sofrer. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Mas este dia, para Ele chegar lá, no domingo, Ele precisou passar por aqui. Você está entendendo? Ah, eu vou pular sexta-feira. Não, você vai viver ela. Da dor, do choro, do sofrimento, você vai ter que passar. O sábado do silêncio, da reflexão, tudo parado. Só aí então chegaremos no domingo, no terceiro dia. Mas o primeiro e o segundo dia será difícil. Mas sabendo nós que o terceiro dia vai chegar e que nós vamos nos alegrar, nós vamos celebrar. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã,
para celebrar a morte de Cristo. Celebrar a morte, pastor? Celebrar, porque era eu e era você para morrer, mas Ele morreu em nosso lugar, para nos dar vida. Nós estávamos no corredor da morte, e Ele tirou todos nós, e foi sozinho para morrer. Então, que nós possamos, irmãos, valorizar esse dia. Hoje, eu levantei as minhas mãos, olhei para o céu, falei: ô dia abençoado. Era para mim estar morrendo, era para mim estar morto. Obrigado, Jesus, porque o que Ele fez, ninguém. Você acha que vocês morriam no meu lugar? Hein? Não, fala a verdade aí. Hein? Você morria no meu lugar? Hein, Leonardo? Não, fala aí, vamos ver. Hein, Amarildo? Não, ó. Pastor não vai morrer não, vou morrer no lugar dele. De jeito nenhum, irmãos. Sabe por que você não faz isso? Hein, Léo? Hein, Amarildo? Porque eu também não faria por vocês. Hã? Você está entendendo? Mas levanta suas mãos e fala assim, levanta suas mãos, fala assim: não precisa de ninguém fazer. Fala assim: não precisa de ninguém fazer, porque Jesus, Ele já fez por mim, Ele já fez por nós, Ele já fez. Fica de pé.